Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações disponíveis atualmente para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, CEO da Copel, e o Sr. Adriano Rudek de Moura, CFO da Copel. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Muito boa tarde. Agradeço a participação de todos em nossa videoconferência. O ano de 2021 exigiu muito das pessoas e das empresas e foi marcado por muita instabilidade, seja pelo prolongamento da pandemia do coronavírus ou pelas adversidades enfrentadas pelo setor elétrico, em especial a crise hídrica. Porém, em anos desafiadores, costumam evidenciar a importância de valores, de um bom planejamento e de resiliência. E é com muito orgulho que eu posso falar que a nossa Copel é um exemplo disso, uma atuação austera, baseada em planejamento e estratégias consistentes. Isso nos levou a registrar em 2021 um EBITDA histórico de 8,4 bilhões, um lucro líquido de 5 bilhões e dividendos mais de 3 bilhões, quase 3 bilhões e 100, o que leva a um dividend yield de 16%. Mesmo sem os efeitos extraordinários, especialmente da alienação da Copel Telecom e da repactuação do GSF, tivemos pelo quarto ano consecutivo o melhor resultado da história da companhia. O Moura dará mais detalhes durante a apresentação desses números. Próximo. Neste ano que passou, materializamos muitos pontos de nossa estratégia. Primeiro, como já mencionei, o foco no core business com a venda da Copel Telecom. Segundo, a disciplina na alocação do caixa, seja nos investimentos recorrentes, que foram de 2,1 bilhões, seja na execução da política de investimento com a aquisição do complexo eólico Vilas. Terceiro, a redução de custo e ganho de eficiência é uma agenda permanente. A conclusão das obras da PCH Bela Vista e a linha de transmissão Curitiba Leste-Blumenau, no prazo e no orçamento do plano de negócio, são uma prova desta nova realidade. Além disso, nós tivemos aí o plano de demissão voluntária, que teve adesão de 461 pessoas e uma economia anual de 154 milhões de reais. No entanto, o que mais nos orgulha são as melhorias de governança implementadas com o novo estatuto e, em especial, com a migração ao nível 2 de governança da B3. Isso reforça o nosso compromisso com os mais altos níveis de governança corporativa. A agenda ESG também teve um destaque especial ao longo do último ano. Lançamos o plano de neutralidade de carbono para 2030. Atrelamos uma parte significativa dos incentivos de curto prazo dos executivos a metas de redução de emissão de carbono. Ou seja, até lá, anualmente temos metas para que essa neutralidade possa ser alcançada em 2030. E, além disso, conquistamos o mais alto nível de certificação do Programa Brasileiro de CHG Protocol. E mais um outro ponto que merece registro aqui, somos a única empresa do setor elétrico
a integrar simultaneamente o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ICO2, Índice de Carbono Eficiente, e o IGPTW, que é o Índice da Great Place to Work, todos eles da B3. Seja em nossos planos de investimento, seja em nosso cuidado com as pessoas, seja em nossa governança corporativa, a agenda ESG sempre englobará todas as nossas ações e terá um lugar de destaque na estratégia da Copel. Para concluir a minha fala aqui, inicial, a grande pergunta que fica é o que vem pela frente. Quais são os nossos desafios futuros? E como consequência do nosso planejamento estratégico, contratamos uma das grandes empresas de consultoria internacional para nos apoiar na construção de uma visão Copel 2030. Faremos esse trabalho ao longo dos próximos meses para que seja implementado a partir de 2023. E um dos pilares desse plano de ação estará na forte atuação da Copel na agenda regulatória. Enxergamos os movimentos estruturais do setor como inexoráveis, tais como a abertura do mercado para consumidores de baixa tensão, a separação do lastro da energia e a divisão das atividades de distribuição e comercialização de energia, entre outros, como está no PL 414, como está em outros instrumentos legais. Mas, no entanto, o que reputo mais urgente é o aperfeiçoamento do modelo de preço e o MRR. O que tem acontecido nos últimos meses com a estabilidade do PLD, do nosso ponto de vista, é insustentável. E em relação às oportunidades de crescimento e M&A, continuaremos atentos e avaliando as boas possibilidades que surgirem no mercado, mas sem pressa ou afobação. Consideramos que o momento é de cautela, seja pela alta dos juros, seja pela pressão do CAPEX pelo aumento das commodities, ou mesmo pela conjuntura macroeconômica mundial. Seguiremos estritamente a nossa política de investimento e com disciplina na nossa alocação de capital. A nossa visão aqui é uma visão de longo prazo. No tema Compagás, vencemos a última etapa do processo de renovação da outorga conduzido pelo governo do Paraná, que foi a audiência pública realizada agora no final de fevereiro. E esperamos nas próximas semanas as condições finais para podermos renovar a concessão e podermos fazer o processo de desinvestimento. Esperamos concluí-lo, esse desinvestimento, até o final de 2022. Um outro ponto na agenda de desinvestimentos é a questão de Foz do Areia. E com a repactuação do GSF, o fim da concessão ficou até dezembro de 24. Portanto, faremos a venda do controle desse ativo no último trimestre de 23, como possibilita o decreto do Ministério de Minas e Energia. E para finalizar, consideramos vital para o futuro da nossa empresa estarmos conectados ao ecossistema de startups e inovação aberta. Por isso, criamos o programa Copel Volt. Nesta primeira fase, estamos realizando 5 provas de conceito com empresas de Energy Tech. E, além disso, como fazem diversas das nossas empresas concorrentes do setor e do mercado em geral, estamos estudando a criação de um veículo de investimento para esse tipo de empresa. Enfim, enxergamos excelentes oportunidades de crescimento e criação de valor para a Copel e nossos acionistas. E continuaremos a contribuir para o desenvolvimento do Paraná, do setor elétrico e do Brasil. Muito obrigado e passo agora a palavra para o nosso CFO, Adriano Moura. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação no nosso call. É com muita satisfação que estamos entregando não somente mais um trimestre sem surpresas, em linha com as expectativas do mercado e internas, mas também estamos entregando mais um ano com uma performance histórica, como já foi destacado pelo Daniel. Um ano, convenhamos, muito atípico, com enormes desafios pelas adversidades enfrentadas, não somente no setor elétrico, como também em vários outros setores da economia, mas acabou reforçando a nossa tese de que uma boa estratégia de médio e longo prazo, desde que bem executada, continuará trazendo bons resultados também no curto prazo, apesar das diversidades que, aliás, já fazem parte da nossa agenda normal.
Enfim, fizemos os ajustes finos necessários, sempre atentos aos impactos de curto prazo e entregamos o que prometemos. Os resultados reportados aqui, demonstrados, incluem itens não recorrentes, principalmente a alienação da Copel Telecom em agosto do ano passado e o reconhecimento dos efeitos da repactuação do GSF, os quais somados agregam 3 bilhões e 300 no EBITDA e 2 bilhões e 200 no lucro líquido, reconhecidos integralmente no terceiro TRI de 2021. Esse lucro reportado consolidado de 5 bilhões e 49 é o maior lucro já registrado pela Copel e equivale na controladora a um lucro líquido de 4 bilhões e 952, sendo essa a maior base de cálculo de dividendos da Copel até o momento. E seguindo os nossos parâmetros da política de dividendos, chegamos nos já mencionados 3 bilhões e 88 de dividendos referentes ao ano de 2021. Um yield, como o Daniel já comentou também, de 16%. No final da minha apresentação, eu tenho um pouco mais de detalhes sobre esse valor, mas especificamente em relação aos resultados reportados do quarto trimestre de 21, onde vemos uma queda de 30% em relação ao ano anterior, aqui eu destaco alguns itens relevantes que afetaram negativamente a comparabilidade com o quarto TRI de 2020. Primeiro que houve um rescaldo da crise hídrica, que já atingiu o seu auge no terceiro TRI de 21, mas que ainda afetou o quarto TRI de 21. Estimamos aí um valor aproximado de 130 milhões de reais de impacto, onde o resultado da compra e venda de energia caiu de 675 milhões no quarto TRI de 2020 para 546 nesse TRI. E lembrando que o GSF atingiu aí a marca de 67,7 na média do trimestre. Outro importante ponto é a UEGA, que vinha atingindo níveis recordes de resultado até o terceiro TRI de 21, com o EBITDA acumulado até setembro de 405 milhões de reais, teve um EBITDA no quarto TRI negativo de 10 milhões de reais. Ou seja, comparado com o quarto TRI de 2020, o EBITDA tinha sido de 120 milhões, né, naquele trimestre, ou seja, teve uma variação somente nesse item aí de trimestre contra trimestre de 130 milhões. E aqui tem duas principais razões. Uma delas é a redução de 55% aproximadamente no nível de despacho e também teve um custo de manutenção de mais ou menos 50 milhões de reais de uma das suas turbinas, em função do tempo de uso, principalmente em 2021. Também reconhecemos no quarto TRI o total de custos de indenização de 125 milhões de reais, referentes às 461 pessoas do último PDI. Lembrando que o benefício anual dessa redução será de mais de 150 milhões de reais, já a partir de fevereiro desse ano, quando a maior parte das pessoas já se desligaram da Copel. Tivemos ainda um complemento de provisões para contingências judiciais de alguns processos antigos em andamento que avançaram no judiciário na ordem de 114 milhões de reais. Mais adiante eu tenho um pouco mais de detalhes sobre esses processos. E quinto ponto, último ponto, um complemento de 39 milhões de PCLD na DIS, e nesse caso estamos acompanhando de perto a evolução do nível de inadimplência. Ainda não temos um red flag e já executamos em janeiro e fevereiro várias ações para manter aí os níveis normais de inadimplência que vocês conhecem na ordem de 1,2, 1,3. Bom, seguindo para os resultados ajustados, aqui excluindo, né, todos os itens não recorrentes, destaco que, mesmo em um ano desafiador, estamos crescendo 5,5 no EBITDA, acumulado ano, e 2,7 no lucro líquido, devido principalmente aos excepcionais resultados do primeiro semestre de 2021, tanto na JET como na DIS. No quarto trimestre de 21, especificamente, além das explicações que eu já destaquei anteriormente, que afetaram negativamente o trimestre, também houve uma perda dos resultados da Telecom de 69 milhões, que foram registrados no quarto trimestre de 2020 e que não fazem mais parte do nosso portfólio a partir do quarto trimestre de 2021. No lucro, essa redução no quarto TRI, além dos impactos do EBITDA que eu já comentei, também está relacionada aos resultados financeiros, né? Tanto pela redução das receitas financeiras da CRC, que foi quitada integralmente pelo Estado do Paraná em agosto de 2021, que rendia IGPDI mais 6,25,
como também pelos aumentos dos encargos da dívida, dado o aumento dos juros e inflação. Nessa próxima apresentação, nós temos os itens não recorrentes, em maiores detalhes. Aqui eu já mencionei alguns, né, como o custo de indenização de 126 milhões. Destaco aqui a venda da energia da DIS no mercado spot, também de 72 milhões, pela sobra de energia em função da sobrecontratação voluntária no último trimestre. Também o resultado do ajuste a valor justo na compra e venda de energia da Copel Mercado Livre, 37 milhões. E a reversão de impairment em ativos de geração na ordem de 24 milhões. No trimestre do ano passado, destacam-se os ajustes referentes ao complemento da PLR, que era calculada por uma outra regra e que considerava o valor dos dividendos do ano, o qual foi excluído, né, da base a partir do ano de 2021. E isso trouxe uma redução na PLR global relevante, a partir de 2021, de aproximadamente 30%. Indo para a evolução do EBITDA ajustado por negócio, aqui vemos claramente a JET bastante afetada pelos impactos que eu já comentei, né, da crise hídrica, compra adicional de energia, redução no despacho da UEGA, e a DIS se destacando mais uma vez, né, 8% de crescimento, alcançando aí uma eficiência regulatória acima dos 21%, como já foi destacado também pelo Daniel. Além do impacto positivo, no caso da DIS, né, aplicado na última revisão tarifária, que teve um impacto médio na TUSE de 8,7%, bem como a melhora do crescimento do mercado fio, apesar do aumento do PCLD de 39 milhões, há uma redução de custos consistente, né, principalmente com relação ao pessoal, que no período já foram reduzidos 211 funcionários, saíram 211 funcionários da distribuidora, além dos que aderiram ao último PDI, que sairão a partir de 2021. Em relação à Copel Mercado Livre, seguimos evoluindo com expressivos montantes aqui de comercialização de energia e já estamos com o EBITDA ajustado de 28 milhões no trimestre e quase 100 milhões no acumulado até o final do ano. Então, ou seja, continuamos crescendo com bastante rentabilidade. Falando da evolução do PMSO, eu acho que esse gráfico ele é bastante autoexplicativo, e desse crescimento de aproximadamente 330 milhões, né, TRI contra TRI, 320 milhões estão no grupo das provisões e reversões, dos quais 160 milhões é a variação das provisões de litígio, né? E como já antecipei, alguns processos judiciais antigos em andamento avançaram no judiciário e foram atualizados com base na probabilidade de êxito, na opinião dos nossos assessores legais. Isso afetou o trimestre em 114 milhões de reais, e aqui nós temos processos de arbitragem, processos trabalhistas de ações coletivas, discussões de indenização, e, por outro lado, no quarto trimestre de 2020, houve uma reversão de processos tributários e trabalhistas que chegaram a 70 milhões de reais, ou seja, TRI contra TRI, tivemos uma variação relevante aí de 160 milhões de reais. Uma boa parte dessas provisões, claramente a gente não espera que isso aconteça nos próximos trimestres. Neste mesmo grupo, temos também a variação das provisões de impairment, que no quarto trimestre de 21 teve uma reversão de ativos, né, que eu já falei, de 24 milhões, em função aí principalmente da melhora nos preços praticados no Mercado Livre sobre parte da energia não vendida no médio e longo prazo. Porém, no trimestre do ano passado, 2020, a reversão do impairment foi bem maior, de 130 milhões, ou seja, e nesse caso principalmente pelas eólicas. Na variação TRI contra TRI, nós estamos falando de mais de 120 milhões. Na linha de pessoal, hoje é o nosso maior custo gerenciável, né? Vemos uma redução principalmente na PLR. Importante lembrar que nesse grupo que tivemos as principais reduções ao longo desses anos, e que todas essas reduções estão totalmente concatenadas com uma robusta melhoria de processos, através de investimentos em tecnologia, com melhores ferramentas e principalmente digitalização de informações, ou seja, estamos tomando todo o cuidado para que essas reduções não afetem a qualidade das operações. E, em resumo, fazendo uma retrospectiva em termos de redução de pessoal, com a saída dos 461 funcionários que aderiram ao último PDI,
a Copel ficará com cerca de 5.900 funcionários, totalizando uma redução de mais de 2.300 pessoas nos últimos anos. Isso equivale hoje aproximadamente a 1/3 da folha de pagamento de redução, né, que em 2021 totalizou quase R$1,5 bilhão. Falando sobre a evolução do programa de investimento, inclusive do orçamento já aprovado para 22, de quase 2 bilhões e 100, continuamos cumprindo rigorosamente o plano tanto físico como financeiro. Na DIS estamos focados em ampliar e modernizar a rede elétrica, né, da nossa base de clientes. Parte desses recursos estão sendo alocados no programa Paraná Trifásico, que vocês já conhecem. Avançamos muito, já temos mais de 6.500 quilômetros concluídos, de um total de 25.000, que serão implementados até 2025. Isso melhora a qualidade de atendimento de clientes e também a nossa base de remuneração a partir do próximo ciclo, né? Além também de reduzir os custos de manutenção. Na DIS também temos a rede elétrica inteligente, que é o maior programa de Smart Grid da América do Sul. Teremos até o final de 2023 aí, com investimentos de 850 milhões, 1/3 dos nossos consumidores atendidos pelos medidores inteligentes. E na JET, o foco é a conclusão das obras, né? Como o complexo eólico Jandaíra, que deve ser concluído até meados desse ano, e fortalecerá ainda mais a nossa posição de energia eólica, que atingirá aí algo em torno de 14% do nosso portfólio de energia. Destaco que o investimento previsto para 22 não contempla eventuais oportunidades de negócios, né, sejam brownfields ou greenfields, para que os quais estamos acompanhando aí com o comitê de investimento, analisando com a devida disciplina, né, dentro da nossa capacidade de investimentos e retornos desejáveis. E já caminhando para o final da minha parte, aqui temos também a evolução da alavancagem, né? Fechamos 2021 em uma vez, praticamente aí o menor nível dos últimos anos. Claro que esse impacto, essa redução teve um impacto da venda da Telecom, também da repactuação do GSF, que acabaram melhorando o resultado, e também da liquidação da CRC, que não afetou o resultado, mas melhorou o caixa em R$1,5 bilhão, né? Enfim, vários itens não recorrentes. Lembrando que o nosso objetivo é chegar aí por volta das 2,5 vezes, sempre com as alavancas tanto da nossa política de investimentos, como também da nossa política de dividendos. E quanto aos vencimentos, rapidamente aqui, não há uma concentração grande, né, de vencimento das dívidas em relação aos pagamentos. Enfim, nós estamos totalmente alinhados aí com a nossa capacidade financeira, nenhum red flag. E, para finalizar, gostaria de fazer os últimos comentários sobre os dividendos de 2021, na próxima página. Aqui estamos muito satisfeitos e também seguros, né, em poder encaminhar para a apreciação da AGO a nossa proposta de destinação dos resultados, né, com os maiores dividendos já pagos até o momento. Essa proposta está totalmente aderente à nossa política de dividendos, 65% do lucro, né, considerando aí a alavancagem abaixo de 1,5 vezes, e também considerando o caixa disponível, né, também com a ênfase aí nos investimentos de CAPEX. Totalizando aí o pagamento no ano de 21 de R$4 bilhões, quer dizer, foi uma parte dos pagamentos em 21 foram referentes ao ano de 2020, e tivemos aí também uma parte, pela primeira vez, né, do dividendo sobre o próprio ano. Nesse caso foi o primeiro semestre de 21. E ainda resta aí algo em torno de R$1,4 bilhão a serem apreciados na próxima AGO, além do JCP já declarado em dezembro. A data de pagamento também será definida nessa AGO após a apreciação do nosso Conselho de Administração. Então, o que da minha parte é isso. Obrigado novamente aí pela participação de todos vocês e passo agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. A nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro. Boa tarde, pessoal. Temos 2 perguntas. Primeira, gostaria que vocês comentassem sobre a atualização do processo de renovação, concessão/privatização da usina de Foz de Areia, se tiverem. E a segunda,
Se puderem passar um pouco mais de detalhes sobre a estratégia de investimento desse ano, vimos notícias sobre participação no próximo leilão de transmissão. Obrigada. Opa, perdão, Carol, perdão a todos, estava no mudo aqui, mas endereçando essas duas perguntas, a primeira é com relação à Foz do Areia. Com o acordo do GSF, o fim dessa concessão ela foi prorrogada para dezembro de 24. Então, no próprio decreto, ele permite que essa venda do controle possa ser feita até 12 meses antes, então a dezembro de 23. Então, nós já temos aí alguns assessores jurídicos e financeiros já selecionados para esse processo, e a nossa ideia é fazer isso ao longo no último trimestre de 2023. As condições de valor de outorga e bônus de outorgas ainda estão sendo, garantia física, ainda estão sendo analisadas e calculadas pelo Ministério de Minas e Energia. Então, acho que em Foz do Areia, esse é o nosso plano estratégico de realização, como eu mencionei, no último trimestre de 23. E, em relação ao leilão de transmissão, os lotes foram revistos. Então, eles saíram aí ao redor de 3 bilhões para 5 bilhões, os 3 maiores lotes, o 1, 2 e o 3. Eles são circuitos agora duplos ali, com o objetivo aí do escoamento da energia do Nordeste aqui para o Sudeste. Então, a nossa intenção é formar parcerias e consórcios com outras empresas do setor, com empresas que tenham o mesmo porte, a mesma expertise, o mesmo know-how, para que a gente possa participar. Isso tem um objetivo, além de nós podermos olhar e participar e bidar em mais de um lote, isso também diminui a utilização um pouco do nosso recurso aí de capital para a utilização desses projetos de transmissão. Mas nós estamos vendo essa questão desses lotes ficarem maiores como um fato positivo, porque você vai sempre exigir que as empresas tenham mais conhecimento, mais know-how e tenham mais porte, mais balanço para fazer. Entendemos que, pelas suas características, para a Copel, o mais interessante, o mais estratégico é fazer isso com alguns parceiros, com um ou, no máximo, 2 parceiros. Não sei, Bertol, se tem mais algum ponto em relação a isso? Você complementou bem, Daniel, explicou inclusive o processo da alienação do controle GBM-FDA, 50%, o controle está sendo conduzido, já foi apresentado o cronograma dessa alienação para o Ministério de Minas e Energia, e ele está fazendo todos os processos, aí já foi aprovado o novo contrato de concessão também, então está bem encaminhado. Ele é leilão, transmissão, nós vamos com a mesma disposição e qualidade como fomos para o lote 1 do leilão de dezembro do ano passado, olhando com bastante cuidado, com bastante oportunidade nesses leilões. Vamos competitivos, sim, a Copel de novo virá competitivo nesses lotes aí que você mencionou, Daniel. E para concluir, sempre, como já foi em dezembro, sempre respeitando a disciplina de alocação de capital, naquele lote lá, fomos para o Viva Voz, demos alguns lances, mas entendemos que chegou no limite do que nós entendíamos como um bom negócio, por isso que paramos. É com essa mesma disciplina que vai guiar não só o leilão de transmissão, mas também todo e qualquer outro investimento que a gente venha a olhar nos próximos meses. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Wallace Randolph. Boa tarde. Como vem os impactos da GSF nos próximos exercícios? 2021, pela crise hídrica, nós tivemos aí o pior GSF, pelo menos nos últimos 10 anos, né, Bertol? Ao redor histórico, pior da história, nem dos últimos 10 anos, aí ao redor de 70% ou 71%. E agora, felizmente, você já tem um período úmido com mais chuvas, com mais precipitações, tanto que você já tem uma recomposição bem significativa dos reservatórios do Norte, do Nordeste e também do Sudeste, que é a grande caixa
do caixa d'água aqui do setor elétrico, um pouco mais baixo do sul. Então, nós entendemos, enxergamos que o GSF voltará para os padrões mais próximos das médias históricas, acima de 80, 82, algumas projeções mais otimistas falam até 85, 86. Então, eu acho que isso volta para uma casa mais próxima aí dos padrões históricos, eu diria aí entre 80 e 85, porque realmente 2021 foi um ano bem fora da curva. Ok. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá e ela é bem parecida com a do Daniel Travitsky, né? Então eu vou consolidar as duas perguntas em uma. Boa tarde, pessoal. Gostaria de entender as expectativas para a venda da participação do BNDES na companhia. A venda pode ser feita com resultado do primeiro trimestre, ou seja, com prefixação no final de junho/início de julho? E como a oferta da Eletrobras pode afetar esta decisão? O Marcelo, o Daniel, o que nós vemos aqui? A janela com a utilização dos números do quarto trimestre, ela acaba sendo uma janela bastante apertada, porque nós aqui no nosso caso, além da publicação dos resultados aqui, nós temos ainda o 20F, e a previsão dos nossos resultados do primeiro TRI serão para o dia 11 de maio. Então, realmente, essa janela aqui com os números do quarto TRI, ela está praticamente descartada. Aí abre, como foi endereçada aí pela pergunta de ambos, né, uma nova janela com o primeiro trimestre, com os números do primeiro trimestre aí até meados de julho, que eu acredito que essa seria uma janela mais razoável. Mas também tem, além do fator janela e preço, que é o assunto mais sensível para o BNDES, essa questão da Eletrobras. Se a Eletrobras realmente tiver a capitalização, como foi dito aí no call da empresa, até o dia 13 de maio, eu acredito que o primeiro trimestre fica com uma boa pista, uma boa janela para que o BNDES possa fazer essa oferta. Lembrando que isso está sendo discutido sempre entre o BNDES e os sindicatos e os assessores, com pouco ou nenhum envolvimento aqui da empresa. E se isso atrasar, se a oferta da BNDES, da Eletrobras atrasar, aí eu já enxergo com um pouco mais de complexidade, porque o tamanho dessa oferta, com todo o recurso e o movimento que ela fará no setor elétrico, aí acredito que aí possa ter algum tipo de reavaliação por parte do BNDES. Mas o que cabe a nós aqui é deixarmos todos os processos prontos, e isso, né, Mora, estaria mais com os números do primeiro trimestre de 22. Não sei se você tem algum dado adicional. Você resumiu bem aí a resposta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alisson Luiz Agusti, acionista minoritário. Aqueles dividendos declarados e sem data predefinida para pagamento, há alguma previsão para esse ano? Primeiro ou segundo semestre? Bora. Basicamente, nós temos aí 1 bilhão e 300 que serão apreciados agora pela próxima AGO, e a ideia é que a gente defina uma data de pagamento que será aprovada nessa Assembleia. Então, nós não temos ainda uma previsão de pagamento para esses dividendos de 1 bilhão e 400. Mas lembrando, né, que na nossa política de dividendos, a ideia é sempre pagar 2 dividendos por ano. Um referente ao primeiro semestre do ano, que seria pago mais para o final do ano, e o outro agora até junho, referente ao final do ano anterior. Então, essa seria aí a nossa pretensão, que vamos apreciar aí na Assembleia e também no nosso Conselho de Administração. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano AGG. Qual é a estratégia de contratação da energia no segmento de geração?
qual é a expectativa do preço de energia para os próximos anos? Oi, Juliano. Nossa expectativa aqui de preço de longo prazo, ele não mudou. Continua aí na faixa aí de 170 a 180 reais longo prazo, 5 anos mais. Então, o que nós temos feito como estratégia de comercialização aqui? Eu acho que quando nós adquirimos sempre um investimento em brownfield, o que a gente pode agregar? É realmente colocar essa energia dentro desse portfólio, dessa estratégia que a Copel Jet faz, que ela tem algumas que são vendidas, um percentual no A+4, A+5, A+5, A+4, A+3, A+2 e um pequeno percentual no A+1. Sempre deixando um hedge natural entre 15% e 18%. Então, acho que isso, no período aí da crise hídrica, mostrou que o hedge natural que a gente deixava nem foi suficiente com o GSF de 71%. Mas isso tem se mostrado ao longo dos anos uma excelente prática que tem trazido bons resultados aqui para a companhia. Então, do nosso ponto de vista aqui, que a gente tem executado é a manutenção dessa estratégia com alguns aperfeiçoamentos de energia e da alocação do GSF intra-ano, né, Bertol? Isso. E que a perspectiva de preço para nós, de longo prazo, ainda a gente continua trabalhando nesse patamar de 170 a 180 reais a energia. Bertol. Não, perfeito, Daniel. E principalmente também deixar esse hedge aí de 15% a 20% para fazer frente à exposição do GSF e também dentro da projeção de preços futuros do PLD. Então, isso é importante. Na crise hídrica desse ano, que esses níveis tão baixos de GSF foi mais difícil a gestão de toda essa exposição, mas anos futuros a gente faz dessa forma. E o A+1 sempre é um ano que a gente tem conseguido uma estratégia de melhores preços, vendendo também no longo prazo. E do curto prazo, só para complementando, né? Ainda estamos trabalhando, o Felipe da Mercado Livre está aqui, acima de R$200, entre 230 e entre 220 e 240, como aí para mais de curto prazo. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrique Peretti. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é sobre a alavancagem da companhia, que fechou 2021 abaixo de um X dívida líquida / EBITDA. A empresa considera aquisições em renováveis ou transmissão como forma de atingir uma alavancagem mais eficiente ou elevação no payout? Obrigado. Sem dúvida, eu vou fatiar essa pergunta, a primeira parte ou a segunda parte eu vou responder, depois eu pediria, Moura, que você complementasse. Ok. Sem dúvida nenhuma, uma das maneiras, as duas grandes alavancas para nós levarmos essa alavancagem de abaixo de 1 para o que a gente considera uma estrutura mais adequada, ao redor de 2,5, ela tem dois grandes caminhos. Como foi colocado aqui, quase que evidente, né? Um é os investimentos e o outro é a política de dividendos. Então, a própria política preserva os investimentos, porque ela fala de fluxo de caixa livre, né? Ou seja, o fluxo de caixa descontado aqui, os investimentos. Então, a nossa preferência sempre é atrair e prospectar bons negócios. Então, a gente acredita que esse payout aí de 65%, ele já está bastante adequado para o momento. E um último ponto é que essa alavancagem já naturalmente vai ter uma correção ao longo de 22, até porque os números de 21 nós tivemos aí dois fatores extraordinários, que já foi mencionado aqui ao longo do call, o registro da venda da Telecom e o GSF. Então, ele já naturalmente, a hora que os resultados voltarem para os níveis mais do ajustado, né, essa alavancagem já tem uma tendência já natural de subir um pouco. Então, Moura,
Eu só complementaria que essa alavancagem ajustada, né, tirando esses dois principais efeitos, que é a venda da Telecom e a repactuação do GSF, hoje nós já estaríamos perto aí do 1,6, um pouco acima até do 1,5. Então, é isso que o Daniel falou, acho que são as duas alavancas aí para tentar atingir o nosso objetivo dos 2,5. É lógico que a gente não vai fazer isso do dia para a noite, né? É um processo aí que vai demandar achar bons negócios, mas, sem dúvida, a alternativa de pagar mais dividendos sempre é possível, inclusive pela própria política de dividendos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Giovanni Camilo, acionista minoritário. Considerando as crises hídricas e a necessidade de buscar alternativas limpas, como estão as estratégias da empresa para investimento em energia eólica, solar ou semelhantes? Olá, Giovanni. Que qualquer drive de investimento aqui de uma empresa do setor, ela com certeza está calcada nos investimentos de renováveis. 85% da nossa matriz ela é hidráulica. Então, nós acreditamos que no total dos 94%, ela está entre hidráulica e eólica. E uma pequena parcela aí de 6% com a térmica UEGA. Acho que isso mostrou aí, nesse momento de crise, como ter um portfólio diversificado, ele é importante e é estratégico, e ela teve aí, a UEGA teve um papel muito expressivo aí nos resultados aí de 2021. Mas hoje, nós temos aí com Jandaíra, que vai ficar pronto, terminar a construção meados de 22, nós vamos ter praticamente 900 mega em renováveis, como de gás pura, né, que são as eólicas ou solares. Isso dá 13% do nosso portfólio. Nossa meta um período aí de 3 a 5 anos, nós pelo menos dobrarmos isso, ou seja, ter 1/4 do portfólio da companhia, ao redor de 25%, na matriz eólica e a solar. Em especial a solar, que eu acho que ela tem atributos, né, ela é mais fácil de implantação, ela leva um tempo menor, e vamos tirar esse momento de estresse das commodities, normalmente ela tem uma capacidade competitiva de CAPEX muito melhor. Então, sem dúvida nenhuma, o drive de crescimento que a gente enxerga para a companhia no setor de geração está calcado em eólica e solar. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Assis da Costa Oliveira. Como a Copel avalia o cenário de desinvestimento da Compagás para 2022? O aumento do preço do gás e a existência de poucos players privados interessados em participar do mercado do gás no Brasil são fatores que podem dificultar este processo? Nós vemos aqui o processo de distribuição de gás na abertura desse mercado como muito positivo, seja pelo desinvestimento que a Gaspetro fez, seja pela abertura aí de GNL, a questão do gás do pré-sal. Então, nós estamos aí pegando o início dessa jornada de abertura, que tende a valorizar esse tipo de ativo. Já visto também o desinvestimento, a privatização que foi feita lá no Rio Grande do Sul, com valores aí bastante interessantes. Agora, é indiscutível que no setor de gás, viu, Assis, a competição é bem menor do que, por exemplo, foi no Telecom. No caso da Copel Telecom, nós tivemos 14 empresas acessando o Dataroom, 7 fazendo 7 ou 8 diligências profundas e 4 que foram para o BID e 2 fizeram aí 17 lances a viva voz. Então, nós, evidentemente, não estamos esperando um processo com esse grau de competição. Mas entendemos que pelo menos mais um ou mais 2 players, além da Cosan e da Compass, né, que é o grupo Cosan, que tem se manifestado aí muito ativo nesse setor, que poderão olhar
e buscar investimentos. Em correlação ao preço do gás, efetivamente, nós estamos no momento de maior crise, né? O mais estressado impossível. Acho que quando faz um investimento desse porte, sempre as visões são de mais longo prazo. Nós estamos otimistas. O grande nó que tem sido o grande desafio é renovar a concessão mesmo. Acho que já vencemos aí várias das etapas, a última delas, como eu mencionei, a audiência pública. Então, acredito que em questões de semanas teremos aí as condições finais para que possamos fazer a renovação, a assinatura do contrato e também o pagamento do bônus de outorga, que é uma das condições previstas aqui para a renovação do Paraná. Nossa próxima pergunta vem de Lily Young. Olá, bom vê-los a todos. Como vocês estão vendo a cadeia de suprimentos para eólica e solar? Estão vendendo pressão de custos e ou falta de equipamentos? Há oportunidades de aquisição de brownfield assets e em quais setores especificamente? Obrigada. Oi, Lili. Nós estamos vendo aí realmente um período muito crítico aí, não só das commodities, mas dos painéis, né, dos painéis solares, das pás, do transporte marítimo, com questões que já você mesmo colocou aí na sua introdução e nós todos estamos acompanhando aí de maneira geral. Mas, mesmo assim, todo o processo que tem sido colocado no mercado, ele tem gerado uma boa competição, né? Tem aqui a Ecoenergia, que foi recentemente feito reciclagem de ativos, alguns outros ativos hídricos, um grande de transmissão também está no mercado aqui, e outros menores que têm sido. Nós temos procurado olhar todos que fazem sentido dentro da nossa política, ou seja, para a eólica tem que ter um tamanho mínimo de 150 megas, solar 100 megas, preferencialmente brownfield, né? Não só isso, mas preferencialmente. Mas, como eu falei no início, nós não temos nenhuma afobação ou pressa, porque consideramos que o momento não é um momento muito favorável por essas condições que nós já falamos e também por essa questão aí das taxas de juros. Não tá tão atrativo esse processo de captação. Então, nós vamos olhar, nós já estamos, inclusive, olhando algumas oportunidades, mas com essa cautela que eu mencionei, com essa cautela que nós mostramos no leilão de transmissão, porque se nós não tivermos projetos atrativos, maior que o nosso, né, um spread razoável em cima do nosso custo de capital, que gere valor para a companhia, é melhor endereçar conforme lá o Giovanni perguntou, através da política de dividendos, aumentando esse processo. Mas eu acho que dá sim, a gente tem questões aqui de parques híbridos, instalação solar aí dentro dos nossos parques eólicos, tem algumas coisas que nós temos expertise nas nossas bases de operação, algumas sinergias que a gente pode ter em um projeto ou outro, trazer uma competitividade e um retorno mais do que a média de mercado aí que nós temos visto. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Slaviero para que faça as considerações finais da companhia. Estamos aqui, aparece no vídeo só o Adriano Moura e o Moacir Bertol, mas também está aqui o Maximiliano, também da Copel Distribuição, e eu como diretor-geral da Copel Distribuição, e o Felipe Soares também da Copel Mercado Livre. E aqui em nome da Copel Holding, da Copel Dias, da Copel Jet, da Mercado Livre, de todos os nossos mais de 6.000 colaboradores diretos, a gente reconhece que 2021 foi indiscutivelmente o melhor ano da nossa história recente. Isso nos traz bastante satisfação, bastante orgulho, mas um senso de responsabilidade e atenção maior para que a gente possa continuar crescendo e entregando resultados para a companhia e para os nossos acionistas. O quarto trimestre mostrou que o setor elétrico é muito complexo, muito competitivo e que, né, qualquer
ponto fora da curva pode trazer resultados nem sempre os esperados pela companhia e pelo mercado. Então, aqui o nosso compromisso de continuar executando a nossa estratégia, desenhar esse novo ciclo estratégico, essa visão de 2030, como eu mencionei, e reforçando muito a nossa convicção na capacidade e na força que uma empresa integrada como a Copel, com atuação nacional, mas com uma base forte, sólida no Paraná, um estado que cresce mais que a média, um estado que se desenvolve, um estado que vai, com o crescimento aí da Copel Distribuição em mais de 5 milhões de unidades consumidoras, nós temos e enxergamos grandes avenidas e grandes oportunidades para a companhia, para todos os nossos acionistas, para o setor elétrico e para o Brasil. Muito obrigado e nós seguimos aqui o nosso trabalho aqui junto com a Copel e com todos os nossos stakeholders. A videoconferência da Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.